Você pode abrir os Salmos de número 38. O tema da mensagem desta noite é absolutamente saudável. Salmos 38. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e os meus propíncos afastam-se das minhas chagas, e os meus parentes se põem em distância. Também os que buscam a minha vida me amargam laços, me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abria a boca. Assim eu sou com o homem que não ouve, e cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me, para que se não alegrem de mim quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim, porque estou prestes a coxear. A minha dor está constantemente perante mim, porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura da sua santa e bendita palavra e nos dê um recado santo para as nossas vidas. Em nome de Jesus, digam amém. Amém. Eu tenho aprendido já há algum tempo que mais de 80% das nossas enfermidades enraizadas na nossa vida, tem como causa uma desordem psíquica, mental. Muitos de nós desenvolvemos fantasmas na nossa cabeça, na nossa mente, no inconsciente, e muitas vezes a alma vai se desestruturando, se arruinando, gerando na nossa vida, no nosso corpo, o que chamamos de uma somatização de tudo isso, e o nosso corpo, a nossa carne, começa a receber a influência de toda essa desestruturação. E aí, todas as enfermidades chegam. 80% das nossas enfermidades são criadas na nossa própria cabeça e no nosso comportamento. A Bíblia fala de alguns tipos de enfermidade. O primeiro tipo de enfermidade que a Bíblia diz é o chamado enfermidade adquirida. Esse é um universo caído, uma natureza em crise, em juízo. E se você achar que isso não é verdade, você pode estar entrando em confusão. O Deus deste mundo é Satanás, não é o Criador.
Crentes, é muito importante você aprender isso. O Criador fez tudo perfeito. O homem foi criado de forma perfeita, geneticamente perfeita. Deus não criou nenhum gene defeituoso. Deus não criou nenhuma forma defeituosa. O homem não nasceu com catarata, o homem não nasceu com câncer, o homem não nasceu com diabetes, o homem não nasceu com defeitos ósseos, ele nasceu perfeito. E a enfermidade? O que é a enfermidade? A enfermidade não é de Deus. Ela não é proveniente de Deus. A enfermidade é o resultante deste mundo caído, devastado e destruído pela opção do homem. O nosso Deus é um Deus perfeito. Ele não nos criou na expectativa da morte. Ele não criou a morte. A morte é uma resultante deste universo caído. O cosmo, criado por Deus, é perfeito. O homem foi criado para viver sem morrer, sem deteriorar, sem ter doenças. A opção do homem, a atitude do homem é que conduziu toda a natureza, não só humana, mas toda ela para este sofrimento no qual nós conhecemos. Hoje não há apenas uma confusão na vivência humana, mas inclusive na dos próprios animais. O maior come o menor. O maior destrói o menor. A quem domina, a quem é dominado, e o que domina também será dominado por alguém maior que ele. Precisamos trabalhar. Deus não fez o trabalho. Nós aprendemos a gostar de trabalhar, mas Deus não fez este mundo para o trabalho. Deus fez a natureza de forma a sustentar a todas as criaturas. E não haveria necessidade de ninguém comer ninguém para sobreviver. Tal era a perfeição. A dor do parto. Todas as dores são provas de que esse é um universo caído. O pecado dos primeiros homens e todas as suas atitudes levaram o homem a esse caos, a esse ódio, a esse estado. E hoje eles buscam qual é a razão da insegurança. O que fazer com a insegurança? Só vai corrigir o problema da insegurança a volta de Jesus e a consequência de todos os seus atos. Nesse mundo caído, então, os micróbios, as bactérias, elas se multiplicaram. E para você ficar doente, basta respirar. Quando você respira, se você faz assim, ó, você está ficando doente. Porque nós respiramos vírus, bactérias e doenças. Consequência de um mundo caído. A primeira enfermidade que a Bíblia diz é a enfermidade adquirida. E essa não é somatizada, não é psicológica, não. Todos estão sujeitos a essa enfermidade.
Você pode ser cheio do Espírito Santo. Você pode ser salvo, que você fica doente. Não tem diferença. Sou crente, não fico doente. A enfermidade adquirida, você adquire ao respirar, ao andar, ao sair. A Bíblia fala muito e nos orienta na direção de buscarmos resposta à ciência de Deus, a evolução da ciência de Deus. Não há vergonha nenhuma quando você busca no recurso da ciência, da cirurgia, dos remédios, a resposta para isso. Algumas pessoas acham que ir ao médico, e algumas pessoas radicais, extremistas, ensinam aos seus discípulos de que quando você vai ao médico, você não tem fé. Quando você vai ao remédio, você está tirando a ação de Deus. A enfermidade adquirida precisa desses efeitos, dos remédios, das drogas. Digo drogas, não drogas, digo drogas dos medicamentos, das drogarias, para que você possa suprir, equilibrar, repor. A Bíblia fala de um segundo tipo de enfermidade. O segundo tipo de enfermidade que a Bíblia fala é chamado de enfermidade terapêutica. É o caso de Jó, que ficou com câncer de pele, porque Deus queria lhe proporcionar a chance de manifestar-lhe a profundidade do seu compromisso. É o mesmo que aconteceu com Lázaro, quando ele, teoricamente, ficou enfermo e morreu, e o Senhor permitiu aquele tempo todo para que se manifestasse algo. Este segundo tipo de enfermidade, eu diria que tem a permissão de Deus com propósitos. Há uma coisa que você precisa aprender hoje e é difícil de aceitar. Eu me assustei quando aprendi isso. Na alegria, nós não aprendemos. A alegria é uma péssima forma de aprender. Você não aprende nada. Quando você está cheio de dinheiro, você não aprende. Quando você está numa alegria imensa, você não lembra de nada. A alegria não ensina nada. Diz assim, a alegria não ensina nada. É uma péssima mestra, professora. Quando que nós aprendemos então? Se não é na alegria? Nós aprendemos alguma coisa só na dor. Olha, esse é um desvio do ser humano. Nós temos dificuldade, então por isso, Jó, Deus permitiu aquele câncer aparecer na sua pele, toda a consequência que nós conhecemos. Jó aprendeu quanto ele era amado por Deus através ali. Lázaro aprendeu quanto era amado por Deus. Às vezes pessoas que são absolutamente sãs, elas não entrarão aqui nunca para ouvir uma palavra como essa, porque elas acham absolutamente desnecessário servir a Deus. Eu gosto muito de pegar ateu na hora da morte. Já peguei alguns. Sabe? Já peguei alguns. Eu tive uma membra de nossa igreja no interior, e ela estava muito feliz, até que lhe nasceu uma criança com defeito. E ela ficou muito incomodada com Deus por isso.
Ela questionou que ela não queria louvar aquele Deus, porque aquele era um Deus cruel, porque tinha lhe dado um filho com defeito genético. E ela se afastou de Deus, apostatou da fé, e não houve quem pudesse abençoar. Quando nós a encontrávamos, dizíamos tudo menos de Deus. Mas houve um momento da sua vida que o marido pegou uma enfermidade terrível, e um dia, encontrando alguém, ela disse: peça para o pastor visitar o meu marido, porque ele tem chagas por todo o corpo, o seu corpo está todo tomado por feridas, e há um problema no sangue, problema nos glóbulos brancos, e ele está com um diagnóstico terrível para morrer. Quando nós chegamos naquele dia e fomos visitar aquele homem, eu disse: mas o teu estado é muito ruim mesmo. Ele disse: estou morrendo, pastor. Se você já foi ao médico, você já tomou todas as providências? Tomei todas as providências. E o que eu posso fazer para você? Ele disse: o senhor pode orar por mim. Eu disse: mas orar para quê? Você não acredita? Você e a sua família apostataram do meu Deus? Por que eu vou pedir agora para o meu Deus? Não vai ter valor nenhum. Não é esse Deus que vocês abandonaram porque acharam que ele era terrível, violento, cruel. Ele disse: foi. É esse Deus. Ele disse: então, é a ele, só tenho ele para pedir. E eu vou pedir a esse Deus que cure você. Você não crê nisso. Ele disse: eu gostaria de crer. Eu preciso crer. Eu tenho que arrumar alguma coisa, alguma busca para crer. Eu disse: se você falar para mim que crê, se você se colocar diante de Deus e pedir perdão a Ele da sua incredulidade, da sua postura, eu posso orar por você, e eu creio que Ele pode te curar. E ele chorou muito naquele dia. E depois que ele chorou, eu disse: agora você está pronto para que eu possa orar por você? E nós oramos por aquele homem. E um fogo começou a tomar o corpo dele. A temperatura dele aumentou violentamente. Ele começou a ficar incomodado. E tirou toda a sua roupa. E começou a molhar todo o lençol da cama. E virou um estado terrível. E começou a se sentir mal. Eu disse: agora eu posso ir embora. Era domingo. Eu não podia ficar muito tempo, porque a igreja estava esperando para o culto começar. E eu abandonei ele ali, depois da oração, e fui embora. E quando voltamos para casa, tocou o nosso telefone. E a esposa dizia: ele está mudando, alguma coisa aconteceu. Eu digo: diga a ele que Jesus o curou. Depois de 3 meses que esse homem estava moribundo, morrendo na cama, ele levantou da cama e foi trabalhar no dia seguinte. E mal podia ficar em cima das suas pernas magras, filetadas, só parecia osso. E ele chegava dizendo assim: Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou. Então eu dizia: você está louca? Diz: Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou. Muitas das nossas enfermidades não são adquiridas, são enfermidades que nós geramos. Nossa cabeça gera. Muitas das nossas enfermidades são produzidas por nós mesmos. E é exatamente isso que aconteceu com o salmista. Exatamente isso que aconteceu. Enfermidade terapêutica é aquela que vem para mudar a sua vida, não vem para te destruir, mas vem para te ensinar.
Alguém pode abrir Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, e alguém abra 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Só na tribulação produzimos ensinamento. Só na tribulação. Quem achou, pode ler alto. Romanos 5, versículo 13 e 4. Quem pode ler? Não somente isso, mas também gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. A tribulação produz paciência. A tribulação produz experiência. A tribulação produz todas essas coisas contidas na palavra de Deus. Você não vai encontrar um versículo que diz: a alegria te ensina, a alegria te dá experiência, a alegria te produz isso. Ele diz: a tribulação te ensina a viver. Por isso que é chamado de enfermidade terapêutica, com a permissão de Deus. São tribulações que chegam na tua vida para te ensinar, para mudar. Porque o homem não muda na alegria. Quem abriu 2 Coríntios, leia bem alto. 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quem leu, leia mais alto. Porque a nossa leve e momentânea tribulação Leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Momentânea tribulação. Olha, esse é um conceito que você precisa aprender. Eu conheço um marido que só valoriza a mulher depois que a perdeu. Viveu o tempo todo junto, nunca valorizou. Agora, quando perdeu, corre para a igreja, chora. Ai, meu Deus, não vivo sem ela. Viveu 50 anos com ela. Não tinha uma palavra dizer como você é bonita, como você é abençoada, como é bom viver com você. O dia que ela foi embora, ele desmaiou. Precisa aprender para valorizar. Tem mulher que vive com um homem e não valoriza. Valoriza depois que ele formou uma nova família. Depois que foi embora. Durante tempos vivendo juntos. Ele era insuportável. Oh, marido ruim. Oh, coisa ruim. Oh, peso da minha vida. Oh, mala da minha vida. Depois, quando a outra levou ele embora, ela disse: ai, meu Deus. Aí vai na casa da outra e diz: você é uma sem vergonha. Você destruiu a minha família. Ela nunca deu valor nenhum. Ela nunca quis para ela. Você precisa perder às vezes para aprender o que você tem de bom na vida. Olha para dentro da tua casa e valoriza o que você tem lá. Eu vi pouco amém aí. Muitos valorizam depois que perderam. Conheço o homem jogado na calçada. Por que você está aí, moribundo? Porque fui desprezado pela minha mulher. Fui traído, pastor. Ela me traiu. Aí você vai saber da vida dele. Ele dava mais tempo para os amigos do que para ela. Não tinha uma palavra de consolo, de amor, não tinha nada. Agora foi traído.
ela foi embora. Perdeu. As pessoas às vezes precisam sofrer para aprender. Às vezes, quando o casamento dá uma balançada, quando acontece alguma coisa terrível, acaba ajustando o casal. Por quê? Porque o susto de perder foi tão grande que aprendeu a amar, aprendeu a valorizar. Quando dá tempo, é ótimo, porque a maioria das vezes não dá tempo. Quando você acordou, o Ricardão levou. Ou a Ricardona. Tem pessoas que não dão valor ao conforto. Reclamam. Porque quando você está no conforto de uma conta bancária, você não valoriza. Você não valoriza as coisas que você tem. Você não valoriza o carro que você tem. Você não valoriza nada. Mas quando você vai à falência, quando você perde o dinheiro, quando o teu nome fica sujo, quando você não tem mais cheque, não tem mais cartão, não tem mais nada, aí você diz, oh, eu era feliz e não sabia. O homem precisa sofrer para aprender. Essa é a chamada doença terapêutica. Eu estava vendo hoje o Fantástico, e o moço 48 horas sem dormir, e sobe, e desce, e mergulha, e toma friagem, e... um atleta, um grande atleta. Mas o dia que ele perdeu um pulmão, um dia que ele ficar jogado numa cama, um dia que ele vai valorizar a saúde que ele tem. Por isso a segunda doença é a doença terapêutica. Deus permite para você aprender. Deus permite muitas coisas na tua vida para você aprender. E agora o Espírito de Deus diz, e quem tem ouvido para ouvir, ouça, você está passando apertado, porque você teve a oportunidade de aprender e não aprendeu, e agora está aprendendo na marra. Você ora a Deus, Deus me dá dinheiro, e Ele não dá, porque Ele vai te ensinar algumas coisas que você precisa aprender antes dele te dar o dinheiro que você está pedindo. Você diz, Deus, arruma isso. Ele não arruma. Porque você precisa aprender algumas coisas que Ele quer ensinar. Isso chama vontade terapêutica de Deus. Bonito? Nome bonito. Diga assim, vontade terapêutica de Deus. Pode gastar o joelho no chão. Deus não responde. Você vai ter que mudar para Deus te abençoar. Enquanto você não mudar, não há bênção sobre a sua vida. Por isso você está sofrendo. Porque Deus quer transformar. Existe o terceiro tipo de doença. Esse é o pior de todos. São as enfermidades autoproduzidas, ou chamadas de psicossomáticas. São as que resultam da desarmonia, dos traumas, das rachaduras, das amarguras, dos pecados não confessados, do sentimento de culpa e da falta de perdão. O pecado traz doença. Você diz, que isso? Pecado traz doença. Pecado não confessado traz doença. Falta de perdão traz doença. Alguém abra a Bíblia para mim e me ajude a pregar. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Mateus 18, versículo 32 e 35. E uma segunda pessoa me ajudasse a pregar, abrindo em João 5,14. Que na verdade diz,
Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Mas eu quero que você leia Mateus 18, 32, 35. Quem pode ler alto? Então o Senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. 32 a 35, você leu? Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. O cara tinha uma dívida. Pediu que a sua dívida fosse perdoada. E o seu credor lhe perdoou. E aí então o Senhor explica neste texto, diz: por que você não faz o mesmo? E por você não perdoar, eu te entrego aos teus verdugos. Quando você não perdoa, você fica doente. E algumas pessoas morrem. Não adianta orar para curar essa enfermidade, não cura. O Espírito de Deus diz à igreja, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz. Não tenho curado a tua enfermidade, porque ela foi gerada por falta de perdão. Olha para dentro de você. Se você tem alguém que você não perdoou, você tem doenças que não são curáveis. Você vai morrer com essas chagas. Pecado traz doença. Falta de perdão traz doenças. Sentimento de culpa. Vamos começar a ler o texto que nós servimos como base para você entender. Olha o versículo 1 e 2. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz nos meus ossos por causa do meu pecado. Ele está todo doído. Ele está todo quebrado. As minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Oh, queridos, o sentimento de culpa te traz doença. O sentimento de culpa te adoece. Salmos diz isso. Agora tem dois sentimentos de culpa. O primeiro é quando você tem culpa mesmo. E isso acontece. Temos culpa, pecamos. Já já eu vou falar sobre isso. E o segundo, você tem sentimentos de culpa de coisas que não tem nada a ver com Deus. Porque eu vou ensinar a vocês daqui a pouco que quando você tem o sentimento de culpa real, você confessa, pede perdão e Ele é justo para te abençoar, rico em misericórdia para te abençoar. Então, quando você tem uma culpa real, você confessa a Deus, Ele perdoa, a doença vai embora. E o sentimento de culpa também. Mas nós temos sentimentos de culpa que não tem nada a ver com Deus. E você diz, pastor, o que é isso? Homens e homens durante séculos criam costumes, comportamentos, leis. E as pessoas seguem esses homens. Quantas pessoas na minha adolescência vi morrer doente, porque transgrediram,
Quantas pessoas veem televisão debaixo da cama, porque a igreja diz que a televisão é pecado. Então, como ele vê a televisão embaixo da cama, ele tem um sentimento de culpa. Você conhece alguma igreja que diz isso? Homens que criam normas. A palavra de Deus diz, ai deles, que criam mandamentos que levam o meu povo a pecar. Não adianta você pedir perdão, Deus, me perdoa pelo pecado de ver televisão. Ele vai dizer, não tenho nada a ver com isso, deixa de ser bobo. Existem alguns sentimentos de culpa que você tem, criados na tua cabeça, por andar atrás de homens, de mandamentos humanos, de bobagens. É roupa, é costume, é cabelo, etc, etc, etc. Alguém disse que não pode, pronto. Quando assumimos a segunda igreja no nosso ministério, era terrível. Dia da Santa Ceia ninguém ia. Aí um dia disse, terrível. Meus irmãos, o dia de Santa Ceia é a nossa bênção. Vocês não podem deixar de tomar Santa Ceia. Ninguém vinha. Daí conversando com o irmão, disse, irmão, por quê que o irmão não toma Santa Ceia? O senhor é tão abençoado. Ele disse que o pastor nos ensinou que pelo menos um mês antes da Santa Ceia, eu não posso tocar em mulher. E se tocar, não posso tomar Santa Ceia. Eu disse, o senhor não vai tomar nunca Santa Ceia. Porque nós temos Santa Ceia uma vez por mês, não temos? Ele diz, então, pastor, é isso. Eu sou muito novo, a minha esposa também é muito jovem. E nós não podemos se abster um do outro. Eu disse, quem te ensinou isso? Eu disse, aprendi. Coisas de homens. Aos 18 anos eu enterrei um amigo que foi eliminado da minha igreja. Motivo, jogou futebol. E alguém dizia assim, se alguém jogar futebol nessa igreja, será excluído. E aí então, foi instituído a educação física naquela escola e jogar futebol era a aula obrigatória. E o menino, para fazer a aula, jogou futebol, foi excluído. E enquanto excluído, faleceu num desastre, sem a oportunidade de voltar. Você pode imaginar aquele hominho, pastor, quando chegar na presença de Deus, vai ser cobrado. Alguém diz que precisa disso, precisa daquilo, precisa botar o véu, não precisa botar o véu, precisa daquilo, não precisa daquilo, e as pessoas vão atrás de coisas de homens. Obedeça a Deus e esqueça os homens. Esqueça o espírito de religiosidade. Estabeleça as coisas de Deus. Não tenha sentimentos de culpa por coisas que Deus não te cobra. As pessoas às vezes ficam incomodadas. Se como ou não como, bebo ou não bebo. Retenha o bem, queridos. Olha para todas as coisas, retenha o que é bom. Existem coisas que você não deve escandalizar seu irmão. Você não está pecando contra Deus, você está pecando contra você. Procure eliminar esses sentimentos de culpas, de bobagens. Existem pessoas que não conversam, não brincam, não têm oportunidade social nenhuma, são totalmente travados, um sentimento de culpa idiota, e aquilo gera enfermidade, gera sofrimento à toa. Naquilo que você consente, naquilo que você tem consciência, esteja bem. O Espírito de Deus vai trabalhar na tua consciência,
Se aquilo não for bom, o próprio Espírito de Deus vai te ensinar, dizer, isso não é bom. E você vai saber discernir se é bom ou não, porque o Espírito de Deus que te ama, ele é um Espírito ensinador, consolador. É um Espírito que te exorta, que te redargue e que te ensina. Cuidado com os sentimentos de culpa que você tem. Tem pessoas que são oprimidas pela família. E eles mentem. Eles têm dificuldades de se comportar, dado a pressão que recebem. Sentimentos de culpa, às vezes por coisa idiota. Tira essas doenças da sua vida. São chamadas doenças somatizadas na tua cabeça, geradas por você. A palavra de Deus diz que essas pessoas sofrem. E o salmista, quando escreveu o Salmo 38, ele estava assim, todo mal. Versículo 6 fala sobre o estado mal que ele estava. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Ele estava como um velhinho assim, olha. Eu conheço muita gente com saúde que está totalmente torta, abatida, enferma. E é uma enfermidade da sua cabeça. Não é nem adquirida, não há nada. Eu estou cheio de receber irmãos dizendo, fui ao médico e ele disse que eu não tenho nada. Mas ele não dorme, ele não come, está emagrecendo, sente dores, e o médico diz, não tem nada. Faz os exames, diz, glória a Deus, eu não tenho nada, pastor. Olha o meu sangue, não tem nada. Olha a chapa do pulmão, está ótimo. Olha o meu esqueleto, não, está tudo em ordem, está tudo lá direitinho. Então você está bem? Não, estou morrendo, estou encurvado. Existem muitas pessoas que estão doentes, e são doenças da cabeça. Existem pessoas que têm facilidade são os chamados fáceis de morrer. Ele está com gripe e diz que está com pneumonia. Em câncer, eu disse, eu tenho alguma coisa aí, mas vai ser curada. O médico dizia assim, você não vive mais do que 3 meses. Eu disse, eu vou viver muito tempo. Quando eu saí do hospital, era terrível. As pessoas ficavam atrás de mim com toalha. Não pode tomar vento. Não pode tomar água gelada. Vai morrer a semana que vem. Porque eu perdi o pulmão, perdi costela, estava torto, todo desarrumado. Vai morrer. E as pessoas então ficavam cuidando. Até um dia que eu decidi, disse, não vou morrer mais. Quando tiraram o meu pulmão, fizeram uma adaptação cardiopulmonar e puseram aqui uma válvula. Naquele arranjo que fizeram, certamente amarrado com arame. E diz, olha, essa válvula não vai funcionar, vai parar. Ela está há 40 anos batendo aqui, nunca parou. Sabe, eu aprendi a tomar banho frio, eu aprendi a tomar água gelada, eu aprendi a viver. Porque nós fazemos as doenças ficarem mais graves do que elas são. Dê um espirro e disse, vou morrer. Quantos crentes são assim? Quantas pessoas estão no nosso meio e são assim? Essas são doenças psicossomáticas. Essas são aquelas doenças que você vai no médico e ele diz, você não tem nada. E crente não pode viver doente dessa forma. Porque isso não é próprio de nós. Nós não somos covardes. Nós não somos seres totalmente desarrumados, desarranjados. Nós somos seres abençoados. Há quem diga que eu cheguei mais velho do que eu sou hoje. Eu aprendi aqui na Lapa, sabe, a me estruturar mais. Aprendia.
Porque se você for encurvando, você vai encurvando mais. E se você for morrendo, você morre mesmo. E se não morre, fica incomodando toda a família. Muitos jovens casais, muitos jovens maridos estão encucados com besteiras, com bobagem, já vivendo um estado de velhice, como se isso fosse verdade na sua vida. Posicione-se de forma diferente. Sou um abençoado de Deus. Enfermidade no meu corpo não tem valor, porque a enfermidade não é de Deus. A enfermidade é diabólica e eu não aceito. Se ela for adquirida, eu vou ao médico, tomo um remédio, resolve. E se ela for de Deus, para me ensinar alguma coisa, eu quero aprender logo, para ela ir embora logo. E terceiro, se for psicossomática, se for da minha cabeça, eu quero tirar agora. Versículo 8 diz que a doença da cabeça vira inquietação, desassossego, vira infelicidade e aflição. Versículo 10 diz: o meu coração dá voltas, a minha força me falta, quanto a luz dos meus olhos até se me deixou. Muitos de vocês estão com o olho embaçado, estão com arritmia cardíaca, estão com o coração aí em velocidade violenta, e você não tem nada. Quantas pessoas estão com o coração saindo pela boca? Versículo 10 diz, o salmista dizendo que ele está com taquicardia, ele está com desânimo, ele está com desmaios, ele está com vertigens. Uma vez em Araçatuba, eu fui terrível. Toda terça-feira, na hora da oração, aquela mulher levantava do banco e vinha para frente e caía. E eu orava a Deus, e ela levantava e ia embora. Na outra terça-feira, e um dia o pastor, comigo, pegou ela pela mão, olhou bem no olho dela e disse: vamos parar com isso? Vamos parar com isso? É brincadeira isso? Pastor, eu espumo. Quando eu caio, a minha boca fica espumando. Eu tenho vertigens, eu acho que é epilepsia. Você não tem nada. Cansei de orar por epiléticos que não tinham nada. Era doença psicossomática, doença da cabeça, doença inventada pela sua cabeça. E doença inventada pela cabeça, você tem que repreender, porque é algo da carne. Alguns de vocês, como o salmista diz, tem tumores, aparecem enfisemas na pele, dores de cabeça intensa, o olho embaça, o corpo começa a ter reações, aparecem tumores, você lê a palavra, e a pessoa não tem absolutamente nada. Pastor, hoje ficou doido. Versículo 3 e 5 diz: não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólica, nem a paz dos meus ossos. Algumas pessoas têm dor de reumatismo, têm dores nos ossos, têm dores nas juntas. Vai ao médico, não tem nada. Sentimento de culpa. E quando a culpa é real, ajoelha no chão e diz: Deus, eu pequei contra ti, não sou digno de chamar como teu filho, mas me receba na tua bênção, me perdoa, me restaura, porque eu te amo, porque eu não vivo sem você, Deus, tem misericórdia da minha vida. Se a tua culpa é uma culpa real, Deus te perdoa e você sara. Se a tua culpa é da tua cabeça, então você precisa ser repreendido nesse espírito de carnalidade no qual você está vivendo. Eu quero orar todo dia, se possível. A igreja do Evangelho Quadrangular crê que Deus cura. A palavra de Deus diz que Ele cura. Existem coisas que são incríveis. No versículo 7, é tão engraçado, porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor. Vocês sabem o que é ilharga, gente? Vocês sabem o que é ilharga? Ilharga é lombo. Os meus lombos estão cheios de dores. E não tem nada.
A minha coluna está torta. Os meus olhos, e não tem nada. Não tem coisa alguma. Pura coisa da cabeça. Versículo 9 diz: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, o meu gemido não te é oculto. Ansiedade. Versículo 9 fala de solidão e abandono. Pior coisa que tem para a cabeça é você se sentir abandonado. Eu preguei aqui sobre desprezo. Você pode ouvir aí esse ensinamento. Despreze o desprezo, porque se você não desprezar o desprezo, você fica doente. Essa sensação de sozinho que você está, isso te adoece. Essa situação de abandono que você se sente, isso te adoece. Se você está sozinho, peça a Deus que mude a tua sorte e te abençoe e que essa solidão termine e o Senhor acrescente bênção sobre você. Toda pessoa sozinha, ela fica depressiva, abatida, arrasada, e alguns não estão sozinhos, mas se sentem sozinhos, e precisa quebrar isso. Precisa tirar da tua vida este sentimento de solidão. A pior coisa que tem é você ter a sensação de que não é amado e não amar ninguém. Você ser um ser seco, vazio, não tem sentimento nenhum. Você se levante contra isso. Não importa a idade que você tem. Se você está sozinho, peça a Deus: Deus, me dê um novo marido, me dê uma nova esposa. Ponha na minha vida alguém que possa me amar, alguém que eu possa amar. Não viva um sentimento seco na vida, porque isso te adoece. Eu conheço pessoas já com 70, 80 anos que revigoraram suas vidas, restauraram suas vidas. Quanto mais você viver, se você for viver mais 2 anos, mais 3 anos, mais 4 anos, viva esses anos abençoados e felizes, ao lado de alguém que cuida de você, de alguém que ama você, alguém que te faça feliz. A solidão é uma doença. Todo ser abandonado diz: ai. Vai no médico, tira a chapa de tudo, gasta um dinheirão, o convênio não aguenta. O problema seu é esse sentimento de abandono no qual você se entregou. Não dá só insegurança, dá doença. Estou dizendo para você que essa doença não adianta pedir perdão a Deus, porque não é fruto de pecado. Essa doença não é terapêutica, porque não vai te ensinar nada. Essa é uma doença da tua cabeça, e você precisa acabar com ela. O salmista está dizendo isso. Depois ele começa, como todos os salmos que nós pregamos a vocês, ele começa a se curar. No versículo 18 ele diz: confesso o meu pecado, porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Quando você começa a confessar o teu pecado, você começa a crer na intervenção de Jesus. Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ponha-se diante de Deus. Confesse os pecados se houverem. Se não houverem, confesse a Deus as tuas angústias, as tuas aflições, os seus problemas, e Ele vai te dar libertação, Ele vai te dar a bênção, Ele vai mudar. Em nome do Senhor Jesus. Se alguém tem aqui uma enfermidade adquirida, podemos ter uma enfermidade adquirida? Podemos ter. Esse mundo está caído, bactérias por todos os lados. Vamos cuidar para curar. Podemos orar para abençoar a sua vida. Se você tem uma enfermidade que é terapêutica, então aprenda logo a lição para você ser abençoado. Aprenda logo a lição para você ser abençoado. Eu quero que você aprenda hoje a lição para ser curado. Você está ouvindo a palavra de Deus. E terceiro, se a tua enfermidade é da cabeça, eu te repreendo em nome de Jesus. Põe a mão na tua cabeça e diz: eu repreendo a minha cabeça por essas enfermidades que eu criei. Muitas vezes o marido ou a mulher, isso ainda na área do casamento é terrível,
A mulher começa a achar que o marido está traindo. Aí ela começa a somatizar aquilo. Está traindo, está traindo, está traindo. São 7 horas, ele não chegou, essa hora deve estar lá. E ela vai somatizando isso, ela vai somatizando. Não tem mais trânsito, não pode mais chegar atrasado, não pode acontecer mais nada. Na cabeça dela, tudo acontece. Está acontecendo objetivamente, é uma traição. Fica doente por aquilo. Há maridos assim também. Há maridos que qualquer atitude da mulher já é uma volúvel, uma mulher sem postura, uma mulher leviana, e eu estou sendo traído, e ai. Ao invés de ele mudar e melhorar, dizer, se posso ser traído, então vou melhorar. Então eu vou mudar. Não, ele somatiza ao contrário. E aí fica doente, aí fica jogado, e aí acaba perdendo mesmo. Deus quer abençoar a tua vida e tirar esses lixos da tua cabeça. Se nós estivéssemos na origem da criação, nossa cabeça não teria essas porcarias. Mas como nós estamos nesse mundo caído, muitas vezes nós somatizamos esses lixos. Levamos pessoas ao sofrimento. Às vezes não temos motivo nenhum para pensar assim, mas pensamos. Eu fui criado assim. A minha estrutura emocional é assim. Olha, querido, nós somos crentes no Senhor Jesus. Nossa cabeça tem que ser limpa, tem que ser abençoada. Imagine que terrível. Eu beijo todos os irmãos que vêm me abraçar, eu beijo. Você imagina lá fora o que passa na cabeça dos caras? Esse pastor, sei não. Eu abraço e beijo os irmãos. Alguém diz assim, puta, esse cara, sei não. Cabeça suja, mente suja. Às vezes alguém deu risada lá em cima, disse, riu de mim. A pessoa não tem nada, absolutamente nada. Riu de mim, não volto nunca mais nessa igreja. Não sabe nem por que está rindo. Em vez de ir lá perguntar, você está rindo por quê? Não volto mais. Queridos, nossa cabeça foi salva pelo Senhor Jesus quando cremos, quando fomos batizados. Sabe, a doença psicossomática tem no mundo e nós não pode ter. Se temos enfermidade adquirida, vamos curar. Se temos enfermidade terapêutica, vamos aprender. E se temos enfermidade da cabeça, vamos repreender e tirar. E a nossa cabeça é limpa, abençoada. A nossa cabeça é santa. A tua cabeça é santa de Deus. Santa de Deus, santa de Deus, santa de Deus. Põe a mão no seu irmão do lado e diz, a tua cabeça é santa. Tudo que eu posso colocar na minha mente é que o amor de Deus está na minha vida. E eu amo a serva de Deus no Senhor Jesus, e a minha cabeça é limpa, e a sua também. Em nome do Senhor Jesus, nós somos crentes em Jesus. Nós não pertencemos a esse mundo caído, jogado, decaído, abatido. Porque o diabo é o dono deste mundo, ele é o pai da morte, mas Jesus nos deu a vida eterna. Queridos, pare com essa coisa, sabe? Pare com essa coisa. Primeira coisa, quando você sentir uma dor, você diz, enfermidade diabólica, sai do meu corpo. Você tem alguma enfermidade, aí diga, enfermidade do diabo, sai. Diz, mas pastor, eu sou crente, né? Diz assim, enfermidade do diabo, sai. Enfermidade do diabo, sai. E se a enfermidade for terapêutica? Aí não vai sair, não. Vai ficar. Aí diga assim, Deus, eu quero aprender logo. Diga assim, Deus, eu quero aprender rápido. Porque você aprendendo rápido, a enfermidade sai. E a enfermidade da cabeça? Enfermidade diabólica.
vai embora. Mas eu estou espumando. Eu estou tendo vertigem. É epilepsia. Em nome de Jesus, o teu corpo é santo e abençoado. Em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus.